mais uma live em casa da Caras do grupo Perfil Brasil. Olha, a gente está transmitindo nesse momento agora no Instagram e no Facebook da Caras, mas tem aí outros portais, outras plataformas que você pode acompanhar essa live. Olha, eu vou falar para vocês agora. Os títulos da editora Perfil Brasil são Contigo, Tititi, Máxima, Viva Mais, Sport Bus, Sou Mais Eu, Exitoína, Ana Maria, Minha Novela e Portal Márcia Piovesan. Então, é só escolher e se deliciar com essa live de hoje. Live num sábado, todo mundo em casa. E esse cara que eu vou entrevistar, deixa eu ver se ele já chegou por aqui. Deixa eu ver se eu chamo ele aqui. É uma pessoa que tem ajudado muita gente nessa pandemia. Ele tem ajudado muita gente nessa pandemia. Vou procurar aqui, olha, eu já achei. Vamos ver se ele já está com a gente. Tem ajudado muitas pessoas num momento de angústia nessa pandemia. Está aí com a gente, Dave Leonardo. Oi, Lilian, tudo bem? Boa Dave tarde. Leonardo, tudo bom? Você está me ouvindo bem? Está tranquilo o áudio para você? Tudo certinho. Espero que você esteja me ouvindo aí também. Também, tudo certinho aí para vocês, pessoal. Olha, já são 1000 pessoas, já chegaram assim, viram que você chegou, viu, Dave? Primeiro, já se recuperou de ontem, porque 11 de setembro você, imagino que tenha vivido uma emoção muito forte no Mané Garrincha, lá em Brasília. Uhum. Você fez aí um evento para milhares de pessoas no carro, né? Momento diferente agora na pandemia. Conta pra gente como é que foi. Bom, eu ainda estou me recuperando de todas as formas, né? Emocionalmente, porque foi algo extraordinário. A gente sabe que quando a gente grava uma série como aquela que a gente gravou, nós falamos ali para cerca de 2, 3 mil pessoas dentro dos carros, mas que já começa segunda-feira e que Só milhões um de minutinho, tá pessoas... bagunçando aqui. Peraí, meu amor. Pronto, Não, pode tem continuar. problema, pode... Vamos lá. Acontece. Foi. E acho que caiu de novo aí. Opa, você tá aí? Uhum. Chegou. Então, como eu estava dizendo, obviamente há muita responsabilidade porque depois são milhões de pessoas que vão assistir, né? E cansado também da viagem, mas feliz com tudo aquilo que a gente viveu. A gente sabe que há um propósito em tudo e que pessoas sejam alcançadas, né, por tudo aquilo que foi gerado lá no drive-in de Brasília. Deixa eu só ajeitar aqui a nossa Sim, conexão. sim, fica Eu acho tranquilinha, que não eu tem não problema não. tô. Vocês não estão me vendo bem, né? Tô com um probleminha aqui. Deixa eu ver se eu consigo acertar. Vou pedir aqui para o pessoal me ajudar. Como é que tá, gente? Deu certo aqui o enquadramento? Eu sempre tenho problema aqui com esse enquadramento, fica muito perto, viu, David? Ele caiu Deixa eu de novo para a direita aqui. Para mim, você sumiu de novo aí. Olha, agora tem que ir mais para trás um pouquinho. Coloca mais para trás um pouquinho. Vamos ajeitar isso aqui. Mais para trás um pouquinho. Isso, vamos para trás. Tô torta aqui, né? Agora foi. Deixa eu enquadrar aqui no momento. Ainda tô torta. Deixa eu ver para o lado de cá agora. Agora travou um pouquinho. Agora tô indo para o lugar certo, é isso? Vamos ajeitar aqui para o lugar certo. Agora tô chegando, hein? Tô chegando no lugar certo. Vamos ajeitar. Não, tô indo para longe, gente. Tô indo para o lugar errado. Espera, vamos ajeitar essa live primeiro. Não tem Agora, problema. não tô torta ainda. Ai, meu Deus do céu. Dave, você tá me vendo? Eu tô sumida agora, né? Tô te vendo, tô vendo, mas você tá no cantinho do vídeo. Você tá no lado esquerdo do vídeo aqui para mim. Ah, não mexe mais aí. Vai levantar só um minutinho. Não levanta mais. Agora, Dave, tá me vendo? Aqui foi. Não levanta mais, meu amor. Pode baixar um Agora, pouquinho, isso. agora foi, né? Pronto, Isso. agora é isso. Maturidade, me conta de ontem. Agora a gente vai falar. Me conta de ontem da maturidade. Então, ontem foi uma série foi muito marcante aquilo que nós vivemos. Deus nos fez entender algumas coisas importantes para esse período que nós, como nação, como mundo, estamos passando de dificuldade, de uma forma que talvez a gente nunca imaginou passar. Eu tenho
30 anos e não me lembro de nada parecido de ter vivido ao longo desses meus 30 anos, nem meus pais, eu acredito também. Então a gente está vivendo algo muito atípico, né? E todo esse sofrimento, né? Todo esse caos que a gente está vivendo tem que gerar algo em nós, né? Então nós precisamos ter um olhar maduro sobre toda a circunstância para que isso seja de maneira completa a transformação para a nossa vida. Então a maturidade é o que nos faz enxergar de maneira correta todo o caos, todo o cenário. A maturidade é o que protege o nosso emocional, às vezes, de um desequilíbrio, de um desespero, né? E nós precisamos muito disso, e foi basicamente tudo, as mensagens todas que nós gravamos, que foram 8, todas elas apontaram exatamente para esse caminho de maturidade, de equilíbrio, de uma vida equilibrada em Jesus, emocionalmente, em família. Então foi algo muito especial ontem. Qual é a explicação que a gente pode ter para tudo isso que está acontecendo, hein, Dave? A gente está vivendo um momento que ninguém viveu, uma pandemia que a gente ainda não sabe qual é a cura, qual é a vacina. Sim, sim. Seria talvez ignorante da minha parte tentar encontrar um motivo ou dizer que é por A ou B. Então, eu acredito que melhor do que descobrir a origem, que seria uma missão muito difícil, né, de tentar encontrar o porquê, é o para que isso está acontecendo em nós. Então, eu acho que a gente tem que encontrar nisso tudo reflexões que transformem a nossa vida como ser humano, como pais, como filhos, como esposo, esposa, para que no meio de tudo isso haja aprendizados, sabe, essenciais para a nossa vida. Eu acho que isso é importante. Talvez se a gente entrar nessa crise de tentar encontrar o porquê, colocar a culpa em A, B ou C, a gente vai perder muito tempo, vai gastar muita energia desnecessária. Então, eu creio que o melhor caminho é encontrar lições do para quê, então, sabe? O que eu posso tirar de bom nisso? Então, eu acredito que esse é o melhor caminho. E aí é algo introspectivo. Cada um tira uma lição, cada um está aprendendo algo, talvez sobre a sua vida financeira que estava desorganizada e a pandemia apenas escancarou tudo isso, uma vida emocional que já estava desorganizada e a pandemia veio e escancarou isso. Eu entendo, Lilian, que basicamente só quebra numa tempestade aquilo que já estava para quebrar, sabe? Aquilo que já estava com problema. Então tem muitos lares, muitas famílias que já estavam com problema antes da pandemia chegar. A pandemia só foi aquele quadradinho lá do computador que a gente aperta e que aumenta a janela. Só maximizou, só deu, trouxe à luz aquilo que na verdade já estava acontecendo. E outros casos, há um fortalecimento, né? A gente viu aí, por outro lado, famílias mais unidas, Sim. pessoas que não sabiam o seu propósito de vida se encontrando. É esse o Uhum. caminho, é essa reflexão, Dave? Com certeza. É que, perceba uma coisa, a gente tem a falsa sensação que a gente controla tudo à nossa volta e que a gente controla efetivamente a nossa vida. Agora, de repente, chega um vírus que ninguém consegue controlar e que colocou todo mundo dentro de casa, escondido, atrás de máscara, dentro de uma realidade totalmente estranha, e a gente descobre isso tudo que na verdade a gente não tem controle sobre nada. Então, nesse descobrir que a gente não tem controle, o ser humano lembra-se de Deus, lembra-se da fé, e aí dentro dessa memória as coisas se tornam, parece muito mais fáceis para o ser humano lembrar-se de Deus, voltar-se para o Criador, e a vida acaba se equilibrando de uma maneira muito mais eficaz quando nós nos conectamos com Deus. Como é que foi a tua experiência numa pandemia, levar a tua palavra, levar o teu conforto, levar esse dom de comunicação que você tem, levar essa fé que você transporta para o coração de cada um naquele fim da tempestade, né? Naquele momento em que você decidiu fazer o evento na pandemia, a tua apresentação, uma série, Uhum. e as pessoas dentro de carros, e que os ingressos se esgotaram em 40 segundos, Dave. Como é que foi para você ter primeiro esse start de fazer com todo Sim. mundo dentro de carros? E segundo, você esperava essa reação de um público, do teu público? Lilian, assim, o que que eu vejo nisso tudo?
coisas que são importantes a gente pontuar aqui. Primeiro que eu sou um ser humano como qualquer outro. Então, quando tudo isso começou, eu passei pela mesma crise que talvez todo mundo passou, ou que tem gente ainda passando, que é de medo, de aflição, de insegurança, de não saber efetivamente o que vai acontecer. Eu me lembro que quando, antes de tudo parar, de dar aquele lockdown que aconteceu, eu falei para o pessoal da minha equipe, falei, gente, fica tranquilo, não vai acontecer nada não. Jamais, imagina, a semana que vem a gente vai estar viajando tudo normal. E de repente não tinha mais nada normal e tudo se fechou. Então, eu primeiro tive que ser confortado por essa palavra, sabe? Eu acho que essa é a graça de tudo. Porque não é meu, não é a minha verdade, sabe? Foi algo que é uma verdade que supera a minha capacidade cognitiva, que supera a minha forma de falar, sabe? Transcende a lógica. Acho que é isso que é interessante a gente entender. Então, quando eu falo, por exemplo, lá num evento como foi no Allianz Parque, e que a gente vê a reação das pessoas, você vê a sede das pessoas, é porque transcende a lógica humana, sabe? Vai lá dentro da nossa alma, que verdadeiramente traz o conforto que a gente precisa. E como eu disse, antes de eu trazer então esse conforto para as pessoas através da palavra, através da Bíblia, através de Cristo, eu fui confortado por essa palavra primeiro, sabe? De esperança, de paz, de conforto, de calmaria, sabe? De no meio da tempestade conseguir ter uma perspectiva totalmente diferente. E de onde veio essa fé que você carrega, que você transmite? Você nasceu num lar cristão. Conta um pouquinho como é que a tua história começou. Perfeito. Eu sou de um lar cristão, realmente. Meus pais acho que são segunda geração de cristãos. Na minha família não existe nenhum, por exemplo, meus pais ou avós que exerceram aquilo que eu faço efetivamente. Então sempre foram pessoas que frequentaram a igreja, que tiveram uma caminhada com Cristo, que tem, né, uma caminhada com a fé, com Jesus. Ah, Só que eu tive um processo muito diferente. Por mais que eu nasci dentro desse meio, por mais que eu nasci dentro desse contexto, eu não tinha sido alcançado pela palavra de uma maneira genuína, sabe? Lilian, existe uma palavra chamada religiosidade. Religiosidade você pode fazer com qualquer coisa. Religiosidade não precisa, na verdade, de verdade. Entende? Se você fazer algo continuadamente repetido, isso é algo de religiosidade, né? Então, basicamente, eu era um religioso, mas não era alguém que tinha sido verdadeiramente tocado e transformado. Eu tive o meu encontro, então, respondendo de maneira clara, né? Que foi transformador e que me fez ter, então, essa fé e essa forma de viver. Com 19 anos de idade, eu estava na faculdade de Direito na época, eu sou formado em Direito, tanto eu Outro quanto minha esposa. caminho, né? Direito. É, Então, tanto eu quanto a minha você não estava esposa. seguindo. Isso, não, eu queria tudo menos isso que eu estou vivendo hoje. Eu sempre tentei tudo. Eu fiz curso de piloto de avião, eu me formei em Direito, eu abri escritório de advocacia, sabe? Eu fiz tudo para tentar fugir basicamente daquele que era o meu propósito de vida. Mas com 19 anos de idade, eu estava já na faculdade, eu tive um encontro com Deus em um momento de muita dificuldade da minha vida, de um dia muito difícil. Por isso que eu digo que a pandemia, para alguns, está trazendo coisas boas, porque o sofrimento ele acaba produzindo em nós uma busca pelo sobrenatural, a busca por Jesus. E nessa busca a gente encontra, porque ele é bom, ele ouve, ele realmente se importa. E eu tive essa experiência tátil. Acho que isso que é o importante, e que talvez traga mais verdade. Não é sobre algo que eu li somente. Não é algo só que eu acho bonito falar, não. É algo que primeiro me alcançou, que mudou a minha vida. Eu estava num dia terrível, de muita dificuldade, problema emocional, com desejo de verdade, até de tirar a minha vida naquele dia, por vários fatores. E eu me lembrei de Jesus, me lembrei de todas as promessas que haviam sobre mim, me lembrei de quando eu era criança, de quando eu já conhecia aquilo. Eu me lembro que eu fui para o meu quarto, dobrei os joelhos e fiz aquilo que eu sabia como deveria ser feito, mas sem saber que eu ia ser respondido. E eu disse, olha, Deus, eu estou aqui, obviamente eu estou resumindo
para que seja mais fácil de compreender. Mas eu falei, Senhor, olha, eu estou aqui, eu não tenho mais esperança. E a minha única esperança é que o Senhor me responda. Eu preciso ouvir a tua voz, Senhor. Sabe, se há uma chance, se há uma oportunidade para mim. Eu me lembro que eu peguei a Bíblia e abri um texto de Salmo 116, que diz, amo ao Senhor, porque ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, porquanto invocá-lo-ei enquanto viver. Aí eu fiquei esbabacado com aquilo. E eu falei, Jesus, essa é a minha realidade, então é verdade. Só que a gente, isso é fé, obviamente, né? Alguém vai dizer, David, isso é sorte. Bom, eu chamo de fé, talvez o que você está me ouvindo hoje chama de sorte. E eu acho que você tem o direito de pensar de um jeito e eu também tenho o direito de pensar dessa forma. Agora, olha o que eu fiz. Eu peguei e falei, então, se o Senhor realmente está falando comigo, se isso não é sorte, eu quero que o Senhor fale de novo. Eu fechei a Bíblia e abri um texto de Isaías 60, dizendo o seguinte, olha, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória de Deus vai nascendo sobre ti. E era exatamente tudo aquilo que eu precisava ouvir. Naquele dia eu dobrei o meu joelho novamente, eu pedi perdão ao Senhor, eu me arrependi de toda a minha caminhada distante e eu tomei uma decisão de viver para sempre aquela realidade. Então naquele dia nasceu um novo Dave, isso é possível. Sabe, morreu um Dave antigo e nasceu um novo. Esse novo Dave agora tinha um propósito de vida clarificado, tinha perspectiva, tinha esperança. E essa boa nova que me alcançou se tornou a minha mensagem para todas as pessoas que me ouvem hoje. Dave, e quem quer seguir o teu caminho? Quem está passando por um momento difícil, quem está por um momento distante, por onde começar essa aproximação com Jesus, essa aproximação com Deus? É acordar, fazer uma oração, agradecer, pedir, é 3 vezes ao dia, é ir a uma igreja, é em casa. Qual é o caminho dessa aproximação que você conhece tão bem? João capítulo 14, versículo 6, Jesus diz o seguinte, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Isso é a palavra de Jesus. Então, veja o seguinte, Jesus está dizendo, olha, se vocês quiserem ir até Deus, se vocês quiserem ter essa conexão, vocês vão precisar de mim. E aí, como que eu me aproximo de Jesus? Aqui tem uma coisa muito importante. É que não foi a gente que se aproximou de Jesus. Foi Jesus que se aproximou de nós. Não sei, Lilian, se você conhece a história do Calvário, a história da morte de Jesus na cruz do Calvário, mas a Bíblia diz que Jesus morreu na cruz por nós. Então não foi nós que fomos até Ele, Ele veio até nós. Essa fé de saber que nós fomos achados, encontrados, amados, é o que muda toda a perspectiva. Não é eu que faço, é Ele que fez. Sabe, não é eu que vou, é Ele que veio. Lucas capítulo 15, a gente tem uma história do Lucas capítulo 15, verso 3, de uma parábola de Jesus dizendo, olha, quem dentre vós, tendo 100 ovelhas, ao perder uma, não deixa 99, vai atrás daquela que se perdeu. Encontrando, coloca no colo, leva para casa e faz uma festa. Bom, essa é a graça de tudo. Se você que está me ouvindo, e essa é uma palavra para todo mundo, você quer ter essa paz de espírito, você quer ser transformado por isso, você quer ser moldado, você quer ter esse encontro, é a coisa mais fácil que existe. Uma palavra de decisão. Jesus, eu quero viver isso daqui. E todas as outras coisas vão acontecer de maneira natural. Então, eu não vou falar assim, vá para a igreja A, B, C e D. Você vai desfazer a sua escolha. Mas caminho só existe um. E é Deixa eu te Jesus. interromper um pouquinho. Eu acho que eu continuo aparecendo para o pessoal aí um pouquinho torta. É isso, gente? Você Deixa eu está no ver. cantinho do vídeo. Eu pensei que você E queria aqui, tá? aparecer, por isso que eu não falei. Deixa eu ajeitar aqui mais para trás um pouquinho, porque novamente estamos aqui com algum probleminha. Melhorou, gente? Não, deixa eu ver para trás aqui. Mais para trás é mais fácil. Isso vez por outra acontece. Eu continuo aqui, né? No cantinho do vídeo. Ó, eu vou me colocar, deixa eu ver. Vai um pouquinho mais para sua esquerda. Vai um pouquinho para sua esquerda. Me ajudando aqui para minha esquerda. Agora eu E não, continuo. esquerda, outra. Para sua Eu estou esquerda, indo para a para outra. trás aqui.
porque sempre dá esse probleminha aqui. Ou então você vai ter que mover o telefone. Não, meu telefone é um pouquinho maior do que o de todo mundo, já explicando aqui, eu continuo sendo cortada, né? Continuo sendo cortada, que meu telefone é um pouquinho maior do que o de todo mundo, aí acaba acontecendo isso. Para mim tá ok, e para o pessoal não tá ok, eu tô cortada aqui, né? Deixa eu ver se aqui eu consigo. Aqui tá ok? Consegui Sim, melhor? você tá no meio, Agora certinho. Você vai ficar Agora de eu joelho? Tô consigo. com dó de você daí, Lina, não é? Dobrando o joelho, né? Como você disse aqui. Deixa eu ver aqui. Vai levantar um pouquinho essa. Foi, pronto, aqui foi. Aqui eu tô conseguindo aqui, só se levantar um pouquinho, né? Esse. Levantar um pouquinho. Não, acho que não levanta mais. Aqui o pessoal tá me enxergando, tá? Uhum. Aqui tá melhor, né, Dei? Sim. Aqui tá melhor. Tô um pouquinho cortando a cabeça, mas vamos embora. Então, é isso, né? É ouvir a palavra e É. se aproximar, é tentar se aproximar da melhor forma possível, com palavras, tentando ficar mais próximo e seguindo os preceitos que ele ensinou. Ele morreu por nós. Isso. Eu acho que a convicção cristã, a fé em Jesus, ela não é apenas uma fala, né? Ela não é apenas uma filosofia bonita, é uma decisão de vida. Então, quando você se encontra com o Evangelho, você se encontra com o Evangelho como um todo. Então, é uma decisão de viver algo novo, de viver aquilo que você falou, aquilo que é os preceitos da palavra, e obviamente isso exige de nós algumas renúncias, algumas decisões novas, e a partir daí tudo se faz novo de maneira genuína. Entendi. Como é que está sendo esse momento para você? Você no teu dia a dia, na tua família, nas tuas realizações, nas tuas orações, como é que você está lidando com isso? É claro que muita gente está mais angustiada. Como é que está sendo o teu contato com essas pessoas? Então, aqui eu sou de uma cidade de Santa Catarina chamada Joinville. Nós tivemos algumas restrições mais severas no começo, porém, à medida do tempo, a gente está tendo uma flexibilização um pouquinho maior. Então, aqui nós já estamos tendo mais contatos, obviamente não com os grupos de risco, como idosos e tal, mas, por exemplo, os meus pais, a gente já está se encontrando. Eu tive uma quarentena naquele início, obviamente dentro de casa, só com a minha esposa e meus dois filhos. E foi um período difícil, obviamente, porque a gente não está acostumado com isso. Mas, por outro lado, foi um momento muito bom, que eu pude ter um tempo de muita qualidade com os meus meninos, de aproximação ainda maior, por mais que eu já seja extremamente presente, mas a gente descobriu muita coisa nova um no outro, nossos filhos, no meu relacionamento com a minha esposa. Então, para nós aqui, graças a Deus, foi muito bom, foi muito produtivo. A gente conseguiu tirar coisas boas disso tudo. Você transita muito bem entre várias idades, entre pessoas de várias religiões. Eu observo que a tua palavra não chega só a um público, chega Uhum. a quem está aberto a ouvir o que você tem a dizer, independente da religião. É isso mesmo? Você tem um público definido? Se você pudesse definir, qual é teu público? Bom, meu público são pessoas. Eu acho que essa é a melhor definição. Eu não falo para branco, para preto, eu não falo para raça, para qualquer outra coisa senão pessoas. E esse não é o meu modelo, esse é o modelo de Jesus. A Bíblia diz que Jesus pregava para todos, sabe? O que eu amo do Evangelho é porque Jesus se demonstrou totalmente apático à religiosidade dos fariseus que recriminavam, que eram hipócritas na sua estava com a prostituta, com o fariseu, com o cobrador de impostos, mas Jesus não aderia à natureza, Jesus trazia a natureza. Para que esse princípio seja claro, a gente tem que entender a verdade completa, onde Jesus diz que, olha, nós somos a luz do mundo, o sal da terra. Então, o sal dá sabor. Então, eu transito em todos os lugares, mas eu não pego o sabor dos lugares, pelo contrário, eu levo o sabor. Essa é a minha missão. Mas sempre entendendo que fui chamado para todos. Não para a igreja A, B, C ou D,
Por mais que eu sou parte de uma igreja, amo a minha igreja e valorizo de maneira total a importância da igreja como ferramenta de equilíbrio para a sociedade, mas minha palavra é sobre Jesus e sempre será sobre ele. Ô, Dave, tem pessoas que te inspiram? Você Sim, tem pessoas aí que você pode citar como, além de Jesus, além dessa inspiração divina que você tem, que te faz ser esse comunicador, essa pessoa que, né, leva um conforto no coração de cada um? Tem pessoas que te inspiram? com certeza. A gente precisa disso, né? De mentores, de homens e mulheres que caminharam antes de nós. Eu tenho uma referência que talvez seja a referência de milhões de outras pessoas que fazem aquilo que eu faço hoje, que foi um homem chamado Billy Graham. Foi talvez um dos maiores evangelistas da história do século XX. Foi um homem que faleceu com 103 anos, eu acho. Não, perdão, 97 anos, se eu não me engano. E falou de Jesus até o último suspiro de vida. Foi conselheiro de vários presidentes dos Estados Unidos, viajou basicamente todos os países do mundo, lotou estádios quando ainda não existia internet, quando a televisão era algo novo, fazendo cruzadas evangelísticas, falando apenas uma mensagem: a cruz, the cross. Essa era a mensagem dele. Então é uma das minhas grandes inspirações, porque foi um homem que falou de Jesus a sua vida inteira, nunca se corrompeu, nunca abandonou a sua família, pelo contrário, se manteve íntegro até o final. Por isso que é uma boa referência. Falando em mensagem, daqui a pouco eu posso pegar esse celular aqui para ver quais são as mensagens, que por aqui eu não consigo ver quem é que está participando, porque tem muita gente que está participando. Deixa eu ver aqui direitinho, olha, deixa eu pegar as últimas aqui. Você atrai realmente um público, viu? Tem a Albertínia, Priscila, inglês bíblico, Gabi Paixão, olha, muita gente participando, acompanhando aqui as palavras de Dave Leonardo aqui com a gente. Dave, agora uma coisa, quem está muito longe, quem está vivendo uma vida muito distante, muito descrente, muito longe de Deus, repito, estamos numa pandemia, né? Agora o Brasil bateu a marca de 130 mil mortos. Então, a esperança é uma coisa que tem que ser semeada diariamente para você não acordar, ler as notícias e entrar numa depressão, ficar, né, se sentindo impotente diante dessa situação que a gente está vivendo. Quem está muito longe disso, qual é o caminho, qual é a palavra que você tem? Quando você diz muito longe de quê? De Jesus, De você diz? Deus, de Jesus, de um amparo, de um conforto, de esperança. Sim, olha, Por Lilian, onde buscar essa pessoa? como? Desculpa? Por onde buscar essa pessoa? Qual o Perfeito. caminho que é possível para que ela seja conduzida para perto de Jesus, para perto de uma vida mais próspera, com esperança? Ô Lilian, olha só. A gente está à distância, por exemplo, eu e você. Você está onde agora? Qual cidade que você está? São Paulo. São Paulo. Eu estou em Joinville, Santa Catarina. Eu acredito que deva ser uns 600, 700 quilômetros, né, de você, mais ou menos, né? Se eu quiser ver você pessoalmente, eu vou ter que entrar no meu carro, eu vou ter que abastecer ele, eu vou talvez viajar 8 horas e de repente eu vou bater aí na sua porta e eu vou ver você e a gente vai conversar. Ou seja, eu estou à distância de você de 8 horas. Certo. Agora, de Jesus, eu estou à distância de uma oração. Uma oração. E isso é a coisa mais incrível que existe. Não existe algo diferente disso que eu estou falando, sabe? Olha, você precisa fazer isso, você vai ter que pagar esse preço, você vai ter que pagar esse valor, você vai ter que comprar isso. Não, não existe isso com o Evangelho. Com o Evangelho não é o que eu faço, não é o que eu tenho, é o que ele fez. Então, a minha distância para Jesus é uma oração. E isso as pessoas às vezes tentam complicar, e às vezes é isso que a religião rouba, que é a simplicidade do evangelho. Veja, você não precisa fazer nada. Tudo já foi feito. A única coisa que você precisa fazer é uma decisão de dobrar os joelhos
e de uma oração. E sabe, nós temos modelos de oração, como por exemplo o Pai Nosso, né, que é uma oração linda que está na Bíblia, mas às vezes você não precisa nem fazer essa oração, porque talvez não é a oração que você sabe, mas a coisa mais singela do mundo é a verdade do nosso próprio coração. Quando a gente diz exatamente aquilo que a gente precisa. Eu me lembro daquele dia que eu dobrei o joelho no quarto na minha casa, com 19 anos, isso já fazem 11 anos, e eu falei exatamente aquilo que estava do meu coração. Jesus, eu preciso de socorro. Eu perdi o controle da minha vida, eu não tenho esperança. Ponto. Naquele dia eu me conectei com Deus. É tão simples que às vezes a gente tenta criar uma arte, né, tão alegórica e complica algo que é tão fácil, tão singelo, tão simples. Agora O mesmo, se você amor já está parar essa lá, ele já live, você mostrou, fazer né? isso, vai acontecer. Ele já sacrificou, né, por nós, ele já mostrou o amor que existe ali, a fonte de amor que existe para as nossas vidas, né? Exatamente, exatamente, ponto. Essa compreensão, ela muda a gente, ela muda a nossa identidade, ela nos faz a gente nos sentirmos de maneira distinta. A gente tem um problema hoje muito sério que é o transtorno de autoimagem. A gente não sabe o valor que a gente tem. Mas quando a gente descobre em Jesus, o nosso valor é totalmente transformado. Sabe, a gente entende o valor que a gente custa, a gente entende o quão importante é. Olha, o pessoal está falando aqui o exemplo que você é, que Deus continue te usando. Isso Amém. aconteceu comigo, Jesus me salvou, fez reviver, ele toca meu coração do jeito que ele fala. Como é que você decidiu, em 2012, tocar o coração das pessoas usando a internet? Fazendo Sim. vídeos, fazendo séries? Sabe, Lilian, eu vou te dar uma resposta de um jeitinho um pouquinho diferente. Eu sou casado com a minha primeira namorada, com a Paulinha. A Paula é minha primeira namorada, é a minha esposa, é a mãe dos meus 2 filhos. E quando eu comecei a namorar com a Paula, eu fiquei muito apaixonado por ela. Foi minha primeira namorada, foi a primeira pessoa que eu apresentei para minha mãe, para meu pai. E eu queria falar para todo mundo aquilo que eu estava vivendo. Eu me lembro que eu comprei uma aliança de compromisso super brega, mas gigante, que eu queria mostrar para todo mundo. Eu arranjava assunto para falar que eu estava namorando, porque aquilo estava dentro de mim, assim, eu precisava falar, gente, olha, venci, eu estou namorando. Com Jesus foi a mesma coisa. Quando eu descobri esse amor, quando eu descobri tudo aquilo que estava disponível, eu não consegui segurar, sabe? Eu não consegui guardar para mim. Então a internet foi uma forma que eu encontrei de poder falar para todo mundo, alcançar o máximo de pessoas, aquilo que eu descobri de Jesus, em Jesus. Então, a partir daquele momento, eu me tornei aquilo que a Bíblia chama de arauto, ou seja, aquele que fala em alta voz. E Como aí, é que os foi números essa foram vindo, né? transição? Eu não sabia que ia ser tanta gente, mas aconteceu. E essa transição, como é que foi? Você fazia direito? É, tinham pessoas que apostaram em você, que falaram, vamos fazer esses vídeos, Uhum. vai tocar muita gente, vai dar super certo, ou foi um caminho difícil? Foi um caminho muito difícil. Primeiro, a transição do direito para o ministério, né? Eu sou o primeiro da minha família que formou numa faculdade. Eu não Hum. sou, por exemplo, meus pais não são formados em direito ou qualquer outra faculdade, meus avós também não. Então eu fui o primeiro da minha família que se formou. Então havia toda uma expectativa dos meus pais, né? Toda uma expectativa, principalmente da minha mãe, que tinha um sonho de fazer direito e não fez. E eu me lembro que a minha mãe falava sempre assim para mim, Lilian, Dave, olha, você pode pregar, você pode fazer isso, mas você não precisa deixar de ser um advogado. Ela sempre falava isso para mim. E aí um dia ela foi me ouvir ministrar numa igreja. Eu me lembro que quando eu terminei de ministrar, ela foi até onde eu estava chorando e ela disse para mim o seguinte, filho, a mãe quer te dizer uma coisa, faça exatamente o que você nasceu para fazer. E foi exatamente o que você fez agora que é o que você nasceu para fazer. Faça isso. E a partir daquele momento eu entrei de cabeça de uma maneira muito mais profunda, porque tinha a bênção da minha mãe, do meu pai, para fazer isso que eu faço. Então, foi difícil por conta dos desafios, às vezes dificuldade
financeira para poder sustentar as edições e tudo, mas Deus sempre foi colocando anjos à nossa volta que abençoaram, que colocaram, investiram na gente, que acreditaram, que fizeram de graça. Muitas das vezes, uma das coisas que eu valorizo muito são as pessoas que começaram comigo lá no começo. Por exemplo, um dos meus editores, e hoje é o diretor das séries, que é o Nicolas, ele está comigo desde o primeiro dia. E é um rapaz precioso que Deus me deu, mas quando eu não tinha condição, ele fazia de graça para mim, já era um profissional incrível, por exemplo. Então a gente traz com a gente desde lá de trás, porque fez parte da nossa caminhada. E a esposa, como é que olhou esse momento de transição? Apoiou incondicionalmente? Como é que foi? Olha, isso é muito importante. Ter uma esposa que caminha junto é um segredo de longevidade, sabe? É muito triste quando você vai para um lado e a esposa vai para um outro. E eu tive a bênção do Senhor de casar com uma mulher muito equilibrada, de muita maturidade, que sonhou comigo junto, sabe? Que hoje tem felicidade em tudo aquilo que a gente vive juntos, que celebra junto comigo, que ora junto comigo quando a gente tem que tomar alguma decisão. Minha esposa queria ser juíza, por exemplo, se formou também, e hoje ela é a juíza aqui de casa. Ela decide todas as coisas da nossa casa, é uma mulher maravilhosa, eu não tenho nem palavras para falar sobre ela, mas ela sonha junto comigo todas as coisas. Esse é o maior segredo, talvez, da minha vida e que ninguém sabe. É a mulher que mora comigo, que é a minha esposa. David, pelo que você está falando, você é uma pessoa que conseguiu seguir o teu propósito. Tem muita Sim. gente levando a vida sem ter essa noção do que toca o coração, do que nasceu para fazer, do que gosta de fazer, qual é o propósito de vida. É muito difícil achar esse propósito, porque muitas vezes as pessoas estão sobrevivendo para pagar contas, para sustentar uma família. Como é que é achar o seu propósito, fazer um propósito de vida? Eu fiz uma pesquisa no meu Instagram, talvez uns 2 meses atrás, perguntando exatamente isso que você me perguntou. Você sabe qual é o seu propósito? E eu fiquei assustado porque mais de 70% das pessoas não sabiam qual era efetivamente o seu propósito. E aquilo mexeu muito comigo, sabe? E eu refleti durante alguns dias sobre aquele resultado que me alarmou, né, de saber que tanta gente não sabia qual era o seu propósito. E eu entendi uma coisa, que algumas coisas são importantes que a gente saiba antes de maneira efetiva descobrir o nosso propósito. Primeiro a gente tem que saber a nossa identidade, Lilian. A gente tem que saber quem a gente é. A gente tem que se conhecer. E às vezes a gente não se conhece, a gente não para nem um pouquinho de tempo para saber quem nós somos, da onde a gente veio, quem a gente é. Sabe, a gente às vezes carrega tanto trauma junto com a gente, tanto problema emocional, que a gente nunca parou para analisar a nossa verdadeira origem, a nossa verdadeira identidade. E quando a gente tem uma identidade muito clarificada, quando a gente sabe verdadeiramente quem a gente é, se torna muito mais fácil descobrir o nosso propósito. O nosso propósito de vida fica muito mais simples de se descobrir. E veja, eu não estou falando sobre alguém que vai pregar como eu, que é minha vida, minha missão, meu ministério. Mas talvez alguém que vai ser um médico extraordinário, esforçado, alguém que vai ser um advogado, alguém que vai ser um professor, alguém que vai ser, não sei, qualquer outra profissão, qualquer outra coisa. Porque a graça do propósito é que não tem a ver com dinheiro e nem com resultado. Isso que eu ia perguntar, esse propósito está ligado a sucesso De financeiro? maneira Como é? nenhuma. De maneira nenhuma. Tem pessoas Interior que do processo. é isso que, sabe, é isso que as pessoas confundem, por isso que as buscas às vezes são tão prejudicadas, porque focam exatamente no dinheiro, na fama, na visibilidade, e não é isso que é o propósito. Eu vou dizer uma coisa para você, tem gente que vive o propósito de maneira intensa e que nós nunca vamos saber o nome e nunca vamos saber o que elas fizeram.
E é exatamente isso. O propósito não tem a ver com aquilo que o outro viu em nós. O propósito tem aquilo que a gente descobriu em nós através da perspectiva de Cristo, a partir do nosso valor em Jesus, a partir de quem nós somos verdadeiramente. A pior coisa e que atrapalha tanto é que a gente sempre tenta viver a perspectiva do nosso propósito por aquilo que está acontecendo na vida do outro. Sabe, parece que a gente tem muito mais facilidade em copiar modelos do que viver. Foi trilhado e o Você já meu... foi no Pesca e Pague? Pesca e Pague é basicamente isso. Você está aqui com uma varinha de pescar, aí alguém no seu lado também está com uma varinha de pescar. Aí a pessoa que está do lado, de repente, fala assim, opa, pesquei. Aí você, ao invés de ficar no lugar que você está, você vai aonde? Você vai aonde alguém já pescou. Então, a gente tem que parar com isso. A gente tem que verdadeiramente viver aquilo que é o nosso propósito. Enquanto a gente tentar copiar modelo, tentar fazer o que o outro está fazendo, a gente vai atrasar esse processo de descoberta que é tão maravilhoso quando a gente consegue. David Leonardo, maravilhosa foi essa nossa conversa, os ensinamentos, a tua palavra, a tua energia boa, o teu coração capaz de tocar tantas almas que estão aqui no Instagram, tantas celebridades, tanta gente que gosta tanto de você. Eu queria agradecer pela presença aqui na Caras, o Grupo Perfil Brasil. Olha, tem várias plataformas, vários títulos que estão reproduzindo essa entrevista, e quem quiser assistir novamente essa live é só clicar lá. Ana Maria, Máxima, Tititi, Contigo, Exitoína, Portal Márcia Piovesan, enfim, vários títulos é possível achar essa entrevista. E eu vou te pedir uma palavra final, uma prece, um consolo, algo para quem está nos assistindo, para passar esse final de semana em Amém. paz e com Jesus no coração. Amém. Lilian, tem uma palavra de Salmos capítulo 37. Eu vou até abrir aqui para que eu não incorra no risco de errar. Bom, meu computador acabou a bateria, então eu vou falar sim, sem ler aqui. Felizmente acabou. Salmos 37 diz o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Eu vou falar novamente para você não esquecer. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Sabe, a palavra que eu quero que você guarde no seu coração, para que você tenha paz e esperança, para que você entenda que sempre haverá uma oportunidade, está no entregar a sua vida, o seu caminho ao Senhor. Confiar nele e ter a certeza plena, a convicção verdadeira que Deus está no controle de todas as coisas. A Bíblia diz que quando nós confiamos no Senhor, quando nós guardamos o nosso coração da ansiedade, a gente experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que o seu final de semana seja abençoado por Jesus, que a sua vida seja, sabe, estabelecida, equilibrada, que você possa ter uma experiência verdadeira com o Senhor e que tudo aquilo que a gente falou sirva de um combustível para a sua caminhada com Jesus, para que você descubra tudo isso. Eu sempre digo uma coisa, as pessoas dizem, David, você poderia falar de outra fé, de outra forma? E a questão é, eu fui chamado para falar sobre Jesus. E quem me ouve porque sabe aquilo que eu falo. Então, o segredo de tudo, o segredo de felicidade, o segredo de paz, o segredo de, sabe, de verdade, de alegria genuína tem nome. Esse nome é Jesus. E ponto. Jesus é suficiente. Amém. Muito obrigada mais uma vez, David. Muito obrigada mesmo pelas Amém. palavras, por essa luz que você trouxe para a gente hoje. Tá bom? Amém, Lilian. Obrigado pelo carinho. Obrigado pelo convite da Caras. Eu fiquei muito honrado, muito feliz de poder participar dessa live com vocês. Que Deus abençoe todo o grupo, toda a empresa, todos os funcionários, colaboradores. E Deus abençoe você de maneira especial. Obrigado pelo carinho. Que nunca falte paz, alegria, saúde sobre a sua casa e